Bom dia, galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia Frente C no Colégio Einstein de Ensino. E na aula de hoje, iremos discutir algumas questões a respeito do conteúdo de A Origem da Vida, que foi explanado nas duas aulas passadas. Então, galera, abram a apostila de vocês, sai digital na página 563, lá no finalzinho, onde tem praticando, tá bom? Hoje iremos discutir o praticando e o desenvolvendo habilidades, beleza? Então vamos lá, abra aí a apostila de vocês. Lembrando que é a apostila 3, galera, tá? É a apostila marronzinha, se eu não me engano, aqui na minha. Apesar de eu estar com apostila antiga, né, galera? Mas é mais ou menos na página 563, tá bom? É o último capítulo, o capítulo de A Origem da Vida. Se não for essa página, vocês tentem localizar o capítulo. É o capítulo de A Origem da Vida. Então vamos lá, galera, praticando. Primeira questão. Podemos afirmar corretamente que os aglomerados de proteínas que se formam espontaneamente em soluções aquosas com certo grau de acidez e salinidade e que inspiraram Oparin a formular sua teoria para a origem da vida, eles estão reunidos em que, galera? A gente viu, né, que o danado do Oparin, ele conseguiu aí desmistificar como era a Terra primitiva, galera. O Oparin, através de seus experimentos, juntamente com o Haldane, né, eles conseguiram realmente, em laboratório, conseguir reunir condições que pudessem realmente, de fato, demonstrar como era a Terra antigamente, as terras, né, a Terra em seus primórdios, como era a Terra primitiva. A gente viu, né, que a Terra primitiva tinha uma temperatura alta, tinha um ambiente onde havia muita quantidade de amônia na atmosfera, vapor d'água, metano e, sobretudo, galera, havia intensas descargas elétricas, né? E que com o resfriamento fez com que essas partículas elas realmente se aglomerassem através da chuva, né? A chuva, quando o vapor d'água se condensava, ele arrastava essas moléculas consigo para esses lagos, né? Formando esses lagos primitivos, esses rios primitivos, e que quando esses aglomerados eles ficavam ali reunidos nessas poças de água, nesses lagos que se formavam, esses lagos eram aquecidos com a própria temperatura da Terra. E isso, gente, essas condições acabaram dando origem ao que a gente chama de coacervados. Então, os coacervados, gente, como eu falei para vocês, não é um organismo vivo. Os coacervados, ele digamos que ele foi o primeiro passo para poder se formar os sistemas biológicos. Então, os coacervados, eles realmente, ele era constituído, digamos assim, de vapor d'água, nitrogênio, metano, e que por meio de reações, esses elementos se aglomeravam e formavam moléculas mais complexas, tá, gente? Que foram os coacervados. Lembrando, os coacervados, na realidade, é uma molécula simples, é claro, viu? E que a partir dessas moléculas simples que eram formadas, elas com o tempo evoluíam e se tornavam moléculas mais complexas, tá? O coacervado, gente, de certa forma, é uma molécula complexa, tá? Vocês podem me corrigir aí, é uma molécula complexa porque ela é um agregado de várias moléculas simples, de hidrogênio, metano, tá bom? Então a resposta é a letra A. Segunda questão.
De acordo com a hipótese heterotrófica, o primeiro ser vivo do planeta obtinha energia para seu metabolismo por meio de um processo adequado às condições existentes na atmosfera primitiva. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a sequência, olha aqui, galera, a sequência ordenada dos processos energéticos desde o surgimento do primeiro ser vivo do planeta. Gente, a gente viu aí várias hipóteses que explicavam como esse ser vivo obtinha energia. Tinha a hipótese heterotrófica e a hipótese autotrófica. Então, a hipótese heterotrófica, como vocês estudaram na aula passada, ela afirmava que o primeiro ser vivo do planeta, ele tinha um metabolismo fermentativo. Ele realizava fermentação. Por que, professor, que o primeiro ser vivo do nosso planeta, de acordo com a hipótese heterotrófica, ele realizava fermentação? Porque, galera, naquela época, né, nos primórdios da nossa Terra, não tinha oxigênio disponível na atmosfera. Então, como não tinha oxigênio, ele realizava a fermentação. Por quê? Porque os produtos que derivam da fermentação, eles vão, digamos assim, levar ao surgimento do CO2 atmosférico. Por isso que naquela época existia muito CO2. E com uma alta disponibilidade de CO2 que vinha do processo de fermentação anaeróbica, tá, gente? Lembrando que era fermentação anaeróbica, tá? Na ausência de oxigênio, acabava gerando o quê? CO2. Então, um produto resultante da fermentação gerava CO2. Com o surgimento de CO2, começaram a surgir os primeiros seres fotossintetizantes, em que eles captavam aquele CO2 que estava em alta quantidade na atmosfera, esse CO2 que vinha justamente lá da fermentação, e acabavam realizando fotossíntese, gente. Tá? E, consequentemente, com a fotossíntese, esses seres acabavam liberando quem, gente? O que acontece na fotossíntese? A planta, ela capta gás carbônico e libera oxigênio. Liberou oxigênio na atmosfera, começaram a surgir, então, os primeiros seres heterotróficos aeróbicos, que podiam, então, com o oxigênio que era eliminado pela fotossíntese, poder realizar respiração aeróbica, tá? Então, a sequência de eventos aí é a letra D de dado: fermentação, fotossíntese e respiração aeróbica. Ok? Alguma dúvida, galera? Qualquer dúvida vocês podem estar perguntando no grupo ou estarem realmente digitando no sistema do Google Classroom, ou então vocês podem estar digitando aí no vídeo do YouTube, tá bom? Que eu vou estar vendo. Terceira questão. Várias teorias ao longo dos anos tentam explicar as possíveis origens para a vida no planeta Terra. Na figura a seguir está representado um dos experimentos feitos para explicar tal origem. Olha aqui, gente. Um frasco aberto com carne e as moscas vêm sentando. Um frasco com carne, só que ele está tapado, né, gente? Com a gaze. E as moscas não conseguem entrar. Dias depois, 3 horas depois, o que acontece? Havia larvas no pote em que estava aberto. No pote que estava fechado não tinha nada. A partir do experimento realizado, que experimento foi esse, gente? Foi o experimento de Francesco Redi, tá? Que é o experimento de Redi. A partir do experimento realizado, a que conclusão pode se chegar sobre a origem da vida? Gente, o experimento de Redi foi justamente um experimento que foi para descartar de vez a hipótese da abiogênese, né, a geração espontânea. Então, Francesco Redi, ele foi o primeiro cientista que, com um simples experimento, né, ele conseguiu, de uma vez por todas, espantar, né, a teoria da geração espontânea, gente. Lembre que a teoria da geração espontânea dizia que a vida, né, Aristóteles, que era um grande defensor,
Dizia que a vida surgia a partir de uma matéria inanimada. Uma cadeira dava origem a uma vida, uma mesa dava origem a uma vida. Que coisa mais estranha. Galera, hoje em dia, claro que a gente sabe que isso de fato não é real. Mas naquela época, gente, o povo não tinha nada que pudesse comprovar, não tinha tecnologia, não tinha aparato, né, que pudesse servir aí de uma base para poder descartar uma hipótese dessa. Mas o Red conseguiu aí com um experimento bem simples, como vocês acabaram de ver na imagem, tá? Então, a que conclusão a gente pode chegar com o experimento de Red, gente? Justamente, ele houve, né, uma certa confirmação de que as lavas, elas surgiam aqui justamente por conta da eclosão dos ovos que as moças deixavam no frasco que estava aberto, né? E que o frasco fechado, como a moça ela não sentava na carne, ela não conseguia colocar os seus ovos, e daí dá origem a lavas, não conseguia. Então, de certa forma, gente, esse experimento de Red acabou descartando a teoria da abiogênese. Ok? Fácil. Quarta questão. Ouvintes de rádio em pânico tomam o drama de guerra como verdade. Com esta manchete, o jornal New York Times, nos Estados Unidos, em 1º de novembro de 1938, relatou o que aconteceu nos Estados Unidos na noite anterior, quando foi narrada pela rádio CBS. Uma história fictícia sobre a invasão por marcianos de uma pequena cidade do estado de Nova Jersey. Olha aqui, galera. Marte sempre fascinou os cientistas, né? Até porque a gente sabe que hoje vai haver, né, gente? Hoje não, perdão. Daqui a uns anos irá haver a colonização, né? Ou a primeira chegada do homem a Marte, por volta de 2030, como tem noticiado nos jornais. Marte sempre fascinou os cientistas, porque mesmo que lá não existam homenzinhos verdes, esse planeta parece apresentar, entre os do Sistema Solar, as condições mais propícias à vida. Gente, de certa forma, sim, de certa forma, não. Recentemente foram enviadas sondas espaciais para procurar indícios de vida em Marte. Comparando com a origem da vida na Terra, indique que condições seriam fundamentais para o surgimento de vida em Marte. Galera, é claro que hoje, para ter uma condição de vida em Marte, atualmente, né, deve haver, para qualquer planeta, tá, deve haver água em estado líquido, isso é fato, e uma temperatura amena, tá, por volta ali de 15 a 50 graus Celsius no máximo, tá, que possam possibilitar justamente a existência de água no estado líquido. Então ele pede para fazer um comparativo com a origem da vida na Terra, tá? Para que realmente possa aparecer os primeiros habitantes de Marte, que seriam aí organismos bem simples, tá? Para comparar com a Terra, lá nos seus primórdios, é só você relembrar, né, que a Terra tinha o que, galera? Tinha vapor d'água na atmosfera, tinha metano, tinha amônia, tinha hidrogênio, e isso acabou facilitando o aparecimento dos primeiros organismos orgânicos, né? A formação dos primeiros aminoácidos, formação dos primeiros organismos mais complexos, digamos assim, de certa forma, e que eram chamados de coacervados, que era o primeiro agregado de moléculas, tá? Então essa seria a resposta ideal, ok? Alguma dúvida, galera? Então, Marte aqui na quarta questão, ela deveria ter pelo menos metano, amônia, vapor d'água e hidrogênio, tá? E claro, gente, presença aí de alguns elementos fundamentais que possam gerar energia, né? Descargas elétricas, que possam fazer com que ocorra de fato reações químicas entre esses compostos, ok? Vamos agora passar para o desenvolvendo habilidades. Primeira questão do desenvolvendo habilidades. Em 1668, foi feita uma investigação da suposta origem de vermes em corpos decompostos. Experimento feito com pedaços de carne crua dentro de frascos abertos e fechados com gaze
confirmou e comprovou que não havia geração espontânea de vermes a partir de corpos em decomposição. Nessa época, gente, quem é que foi o cara fodão aí, digamos, de certa forma, responsável por esse experimento? Gente, a gente viu aí, ainda agora, né, na questão aqui, na terceira questão do praticando, que o próprio Francisco Redi, ele conseguiu, através de um experimento simples, conseguir refutar a teoria da abiogênese. Né? Como disse vocês, a teoria da abiogênese acreditava que a matéria viva poderia surgir a partir de uma matéria inanimada. E não é fato isso, gente. Ele fez esse experimento aí, usando a gás em 2 frascos e um pedaço de carne, tá? 2 pedaços de carne, colocou um em um frasco aberto e outro em um frasco fechado, e viu que o frasco aberto havia formado lavas, criado lavas, né? Justamente a partir da eclosão dos ovos deixados pelas moscas. Bom? Então, letra B. Segunda questão. Leia o texto a seguir para responder a questão, galera. O planeta Terra formou-se há cerca de 4,5 bilhões de anos. Inicialmente, sua superfície era constituída por magma quente. As rochas teriam se formado a seguir com o resfriamento desse material. As rochas mais antigas, de que se tem conhecimento, datam de 3,9 bilhões de anos, e nelas não foram encontrados registros de vida, levando a questão sobre como ocorreu o surgimento da vida no planeta. Sônia Lopes, autora zona top dos livros de biologia. Sobre o processo em destaque no texto, é correto afirmar que, letra A, bora ver o que tem a ver aqui de certo ou errado sobre a origem da vida. A panspermia, né, que é a panspermia cósmica, é uma teoria que admite que a origem da vida é extraterrestre, ou seja, não é que seja feita por alien não, tá, gente? Mas é uma teoria que ela baseia justamente que a origem da vida, ela veio através de meteoros, meteoritos que carregavam partículas, carregavam aí elementos fundamentais para a origem o primeiro ser vivo aqui no planeta Terra, tá? Então, esses elementos, eles vinham justamente, né, de outro lugar do universo que foram transportados para cá. Beleza? Através de meteoros, meteoritos e outros corpos celestes. Então, aqui está realmente correta a letra A. Letra B. A abiogênese postula que a vida surge de um ser vivo pré-existente? Não, gente. Isso aqui é a teoria da biogênese, tá? A biogênese é que a vida surgiu a partir de um ser vivo sem vida, né? Ser vivo inanimado. Então tá errada a letra B. Letra C. O criacionismo admite o surgimento da vida extraterrestre? Não, gente. De forma alguma, né? A teoria da criação divina que vocês estudaram aí, que tem a relação com o livro de Gênesis lá da Bíblia, tá? A teoria do criacionismo, a gente viu lá, foi concentrada justamente na ideia de Adão e Eva, beleza? Então, não tem nada a ver aqui com vida extraterrestre. Vida extraterrestre aí é a teoria da panspermia cósmica. Letra D. A biogênese afirma que a vida surgiu por geração espontânea. Errado, geração espontânea está ligado por abiogênese. Errado. E letra E, a teoria por evolução química postula que a vida surgiu a partir de uma única molécula orgânica. Não, gente, nem essa teoria, ela, de fato, ela nem se enquadra aqui nos livros de biologia, tá bom? Então, aí a resposta é a letra A. Terceira questão. Na antiguidade, alguns cientistas e pensadores famosos tinham um conceito curioso sobre a origem da vida e, em alguns casos, existiam até receitas para reproduzir esse processo. Os experimentos de Pasteur foram importantes para a mudança dos conceitos e hipóteses alternativas para o surgimento da vida. Evidências sobre a origem da vida sugerem, gente, a gente viu aí, né, que o Pasteur, ele comprovou, de fato, o experimento de Redi, né,
ele comprovou, ele utilizou aí um pouco dos experimentos de Needham e Spallanzani e criou o seu próprio experimento e acabou confirmando a teoria da abiogênese e, de fato, mandando para o buraco a teoria da abiogênese, tá? E o que foi que o próprio Pasteur fez? Ele é conhecido lá pelo gargalo de cisne, né, galera? Que ele, primeiro, fez a recriação do experimento de Spallanzani, ele deixou o material aberto, né, para a atmosfera, para o ar, para o ambiente. Ele pegou, gente, frascos com pescoço em forma de S, que é o pescoço de cisne, tá? E esse fato do gargalo ter o pescoço de cisne acabou impedindo, por meio da gravidade, né, que partículas do ar pudessem adentrar esse gargalo. E nesse gargalo tinha o que, galera? Tinha justamente um caldo nutritivo, tá? E esse caldo nutritivo ele foi colocado em repouso aí durante mais ou menos um ano. E durante esse período não teve nenhum processo de contaminação com a poeira, né? Aí foi o que ele fez. Bora quebrar esse gargalo para ver o que acontece? E acabou expondo o caldo diretamente para o ar. Dias depois, já tinha micro-organismo nesse material, tá? Então, o caldo nutritivo, em contato com as partículas do ar, levou à formação aí de alguns micro-organismos, ou seja, o caldo estava contaminado. Então, aí, ó, Pasteur, ele evidenciou, sugeriu que a composição química da atmosfera influenciou o surgimento da vida. É justamente isso, galera. Por quê, professor? Porque ele, justamente no seu experimento, ele quebrou o gargalo do pescoço de cisne e verificou que quando aquele caldo nutritivo ficou em contato com o ar, tá? De fato, com o ar, acabou aí originando vida, micro-organismos. Ok? Letra A. Beleza, galera? Letra A, a resposta. Letra B. Os coacervados deram origem às moléculas orgânicas? Os coacervados são moléculas orgânicas. Tá? Isso aqui foi abordado justamente no experimento feito por Oparin e Haldane, tá? Na teoria da Terra primitiva. A teoria da biogênese foi provada pelo experimento de Pasteur? Não, foi a teoria da biogênese. Tira esse A. Letra D. O vitalismo é uma das bases da biogênese. Não, o vitalismo é uma das bases da abiogênese. Beleza? Que é quando a vida ela surge a partir da matéria viva inanimada. Então, resposta letra A. Quarta questão. Enem, viu? Em certos locais, lavas de moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como iscas para pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas lavas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Redi e Pasteur, então Pasteur, né, no francês, que mostravam experimentalmente que seres vivos podem ser criados em laboratório. Não, que foi a teoria dele. Vou repetir, né, gente? Já falei aqui para vocês na aula. Como foi feito os estudos de Redi e Pasteur. E esses estudos foram para quê? Para demonstrar que a vida se originou no planeta a partir de micro-organismos? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. Está aqui, letra C. Um ser vivo, gente, só consegue ser oriundo a partir de outro ser vivo que já exista. Tá? Então, a resposta é letra C. Seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados. Nada a ver. Vermes e micro-organismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos. Não, gente. Então, a resposta aí mesmo, de cara, fácil. A questão não é nem fácil dessa letra C, tá? Eles acabaram aí refutando a teoria da biogênese e demonstrando que a vida, ela só surge a partir de um processo de reprodução, a partir aí de um outro ser vivo, tá? Ela não surge de forma espontânea. Quinta. Para explicar os fenômenos naturais, a ciência precisa de um bom observador
e de experimentos que reproduzam em partes tais fenômenos. E foi o que Reid fez para provar a teoria da biogênese. Nessa mesma época, havia outros cientistas que reforçavam a hipótese da geração espontânea, com diferentes experimentos. Assinale a alternativa que relaciona corretamente o primeiro experimento de Reid para provar a biogênese com o segundo experimento que sustentava a biogênese. Bora lá, gente. Biogênese. Frascos contendo pedaços de carne tampados com gases abertos. Aqui foi, né, o experimento de Reid. A biogênese, caldo de carne fervida em frascos de vidro, depois tampados e repousados por alguns dias. Justamente, gente, essa condição aqui serviu para refutar a teoria da abiogênese, né? O caldo foi fervido em frasco de vidro, depois foi tampado por alguns dias. Consequentemente, acabou aí levando a crer que a teoria da abiogênese não era aceita. Caldo nutritivo fervido no recipiente até ficar estéril e fechado por algumas semanas, posteriormente aberto. Letra B. Farrapos de tecido guardados e monitorados, observados a presença de organismos. Então, gente, o caldo nutritivo que foi fervido no recipiente até ficar estéril e que foi fechado por algumas semanas, depois foi aberto, ele acabou levando aí a crer, né, que realmente houve aparecimento de algumas, posso falar para vocês, de alguns micro-organismos, tá? Farrapos de tecido guardado e monitorado, observar a presença de organismos porque foi deixado alguns dias, no mínimo estava sujo, acabou sujando e apareceu alguns micro-organismos devido à sujeira, tá? Mas aí eles vieram a partir do ar, tá? Eles ficaram abertos em contato com o ar e esses micro-organismos vieram do ar. Isso comprovou a teoria da biogênese, claro. Mas o caldo nutritivo, gente, não foi experimento de Reid. Então, olha a pergunta aqui. Experimento de Reid para provar a biogênese. Caldo nutritivo foi experimento de Pasteur, tá? Letra C. Substância nutritiva fervida em balão de vidro também foi Pasteur, tá? Observação de insetos em diferentes estágios de putrefação de animais mortos. Poderia, né, gente, ser relacionado com a biogênese. Gases, vapor d'água injetados em balões de vidro para simular a atmosfera, que foi experimento de Oparin Haldane, né? Também já não é. Substâncias naturais orgânicas injetadas em pedaços de carne. Eu nem vi esse experimento, tá, gente? Então, o que confirma aqui, galera, o experimento de Reid é o que está demonstrado na letra A, né? Que ele pegou frascos que tinham pedaços de carne, tampou com gases e outros ele deixou aberto. E para refutar a teoria da biogênese, né, ele pegou que a teoria da biogênese, ela foi testada, né, utilizando aí um pedaço de carne, foi fervido em frasco de vidro aberto, depois tampado por alguns dias. Né? Isso pode comprovar a teoria da biogênese. Por quê, galera? Você pegar, por exemplo, fervi uma carne, um pedaço de carne, né, coloquei num frasco. Ele estava aberto, só que depois ele foi tampado, né, gente? Depois que foi tampado, deixa repousando por alguns dias. Eu fervi ele aberto, ele ficou em contato com o ar. Depois foi tampado e acabou repousando por alguns dias. Com certeza pode ter criado algum micro-organismo, tá bom? Então isso aqui comprova um pouco a teoria da abiogênese. Letra A, a resposta. Sexta e última questão. Observando o experimento de Stanley Miller e Urey, na imagem destacada e com os conhecimentos acerca do assunto, é correto afirmar que... Gente, o que foi que o Miller fez? O Miller, ele simulou em laboratório, né, com auxílio de algumas vidrarias, o experimento de Oparin. Tá? Ele viu, ele acabou simulando em laboratório o experimento da Terra primitiva e viu justamente o que foi observado por Oparin. Ele comprovou a teoria de Oparin e Haldane, tá? Então, o que foi que o Miller e o Urey fez, gente? Ele pegou vidrarias, né? Vocês podem observar aí que ele pegou um aparelho que ia acabar simulando as condições da Terra primitiva. Ele colocou, por exemplo, aqui em um dos balões,
Ele colocou metano, colocou vapor d'água, hidrogênio, tá? Colocou o dióxido de carbono. Então, gente, aliás, perdão, amônia, né? Amônia, metano, hidrogênio e vapor d'água aqui no frasco, tá aqui os elementos. Vapor d'água, hidrogênio, metano e amônia, NH3, colocou aqui no balão de vidro e submeteu esses elementos a altas tensões elétricas, né? Altas descargas elétricas. Aí tinha um condensador aqui que permitia a saída de água, né? E que essa água, ó, ela vinha aqui para um outro balãozinho que era submetida aí a um calor, né? Uma fonte, uma chama, que deixava a água em ebulição, a água era fervida. Consequentemente, acabou se formando aí os aminoácidos, tá? Então, aqui ele fala o seguinte: observando os experimentos de Miley na imagem destacada e com os conhecimentos acerca do assunto, é correto afirmar que nesse experimento foi comprovada a origem do primeiro ser vivo? Não, gente, não foi o primeiro ser vivo. Foi a origem do primeiro aglomerado de moléculas, tá bom? Que eram os coacervados. No tubo em 1, durante todo o experimento, não houve a presença de compostos orgânicos? Até o momento, gente, já havia, tá? Já havia, de certa forma, aí, composto orgânico, tá? Miller e Urey puderam comprovar a formação dos coacervados. As descargas elétricas puderam comprovar a formação dos coacervados? Não, gente, de certa forma, eles não comprovaram a formação de coacervados, tá? Vou até corrigir o que eu comentei com vocês ainda agora. Os coacervados, eles foram, digamos, de certa forma, criados no ambiente lá da Terra primitiva, que foi uma simulação. Na simulação, ele conseguiu obter aminoácidos. Vocês lembram lá do vídeo que eu passei para vocês no YouTube? Né? Ele confirmou que o Miller encontrou aminoácidos. Tá? Não foi coacervado. Coacervado sugere-se o que Oparin e Haldane propuseram na teoria da Terra primitiva. Tá? Então, no caso aqui, ele simulou as condições para poder sintetizar aminoácidos, tá bom? O Miller sintetizou aminoácidos. Então aqui, letra C está errada. Letra D. As descargas elétricas no experimento potencializam as reações entre os gases presentes no experimento. É claro, gente, as descargas elétricas simulavam as descargas elétricas lá da Terra primitiva e que foi posso dizer, um preditor, né, para que realmente pudesse ocorrer as reações entre metano, nitrogênio, né, amônia, o vapor d'água e o hidrogênio. Tá? Então, as cargas elétricas serviu para movimentar essas partículas, para que elas realmente pudessem realizar aí alguma reação química. E letra E, a amônia utilizada foi usada na construção dos primeiros monossacarídeos. Não, gente. Tá? A amônia aqui, vocês lembram, tá, gente? Nitrogênio, ele está presente justamente em aminoácidos, tá bom? Galera, resposta letra D. Próxima aula a gente vai responder os complementares, tá bom? Um abraço a todos e até amanhã. Tchau, tchau.